Radio Krishna Centrale apresenta o Srimad Bhagavatam de Krishna Dvaipayan Vyasa. Edições Bhaktivedanta, com verso sânscrito original, tradução e explicação de Sua Divina Graça Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Um programa de Radio Krishna Centrale aos cuidados de Adunandana Das e Reva Tirupeshwari Devi Dasi. Para informações, visitem o sítio radiokrishna.com. Canto 1, capítulo 5, verso 32. Etat sangsuchitang brahmang sthapatraya chikitsitam Yadishware bhagavatikaram brahmani bhavitam. Tradução. Ó Brahmana Vyasadeva, os eruditos decidiram que a melhor medida remediadora para eliminar todos os problemas e misérias é dedicar nossas atividades ao serviço do Senhor Supremo, a personalidade de Deus Shri Krishna. Significado. Shri Narada Muni experimentou pessoalmente que a maneira mais exeguível e prática de abrir o caminho da salvação ou de aliviar-se de todas as misérias da vida é ouvir submissivamente as atividades transcendentais do Senhor de fontes corretas e fidedignas. Este é o único processo remediador. Toda a existência material é cheia de misérias. Os tolos têm manufaturado com seus cérebros minúsculos muitas medidas remediadoras para eliminar as 3 espécies de misérias. Misérias pertinentes ao corpo e à mente, pertinentes aos distúrbios naturais e relativos a outros seres vivos. O mundo inteiro está lutando muito arduamente para libertar-se dessas misérias, mas os homens não sabem que sem a sanção do Senhor, nenhum plano ou medida remediadora pode realmente ocasionar a paz e tranquilidade desejadas. A medida remediadora para curar um paciente através de tratamento médico é inútil, se não é sancionada pelo Senhor. Atravessar o rio ou oceano com um barco adequado não é a medida remediadora se não é sancionada pelo Senhor. Devemos nos certificar de que o Senhor é o sancionador último e, por isso, temos que dedicar nossos esforços à misericórdia do Senhor para obter o sucesso final ou desvencilhar-nos dos obstáculos no caminho do sucesso. O Senhor é onipenetrante, todo-poderoso, onisciente e onipresente. Ele é o sancionador último de todos os bons ou maus defeitos. Devemos, portanto, aprender a dedicar nossas atividades à misericórdia do Senhor e aceitá-lo, ou como o Brahman impessoal, ou como o Paramatma localizado, ou como a suprema personalidade de Deus. Não importa o que sejamos, devemos dedicar tudo ao serviço ao Senhor. Se somos intelectuais, cientistas, filósofos, poetas ou qualquer coisa assim, devemos empregar nossa erudição para estabelecer a supremacia do Senhor. Deve-se tentar estudar a energia do Senhor em toda a esfera de vida. Não desacreditemos dele, nem tentemos tornarmos-nos como ele ou tomar sua posição simplesmente pelo acúmulo fragmentário de conhecimento. Alguém que seja administrador, homem de Estado, militar, político, deve tentar estabelecer a supremacia do Senhor entre os membros do Estado. Lutemos pela causa do Senhor como Shri Arjuna o fez. No começo, Shri Arjuna, o grande lutador, recusou-se a lutar, mas quando foi convencido pelo Senhor de que a luta era necessária, Shri Arjuna mudou sua decisão e lutou por sua causa. Analogamente, alguém que seja homem de negócios
industrial, agricultor e assim por diante, deve gastar o dinheiro ganho com o suor do seu rosto para a causa do Senhor. Pensemos sempre que o dinheiro acumulado é a riqueza do Senhor. A riqueza é considerada como sendo a deusa da fortuna, Lakshmi, e o Senhor é Narayana, ou o esposo de Lakshmi. Tentemos empregar Lakshmi no serviço ao Senhor Narayana e sejamos felizes. Esta é a maneira de perceber o Senhor em todas as esferas da vida. A melhor coisa, afinal de contas, é aliviar-nos de todas as atividades materiais e ocuparmos-nos inteiramente em ouvir os passatempos transcendentais do Senhor. Mas no caso da ausência de semelhante oportunidade, devemos tentar ocupar no serviço ao Senhor tudo porque tenhamos atração específica, e é este o caminho da paz e prosperidade. A palavra Sansuchita nesta estrofe também é significativa. Não se deve pensar nem mesmo por um momento que a percepção de Narada era apenas imaginação infantil. Não é assim. Assim o percebem também os experientes e eruditos acadêmicos, e este é o verdadeiro significado da palavra Sansuchita. Canto 1, capítulo 5, verso 33. Amayo yascha bhutanang jayate yena suvrata tadeva yamayang dravyang napunate chikitsitam. Tradução. Ó boa alma, não poderia algo, aplicado terapeuticamente, curar uma doença causada por aquela mesmíssima coisa? Significado. Um médico perito trata seu paciente com uma dieta terapêutica. Por exemplo, as preparações lácteas às vezes causam desarranjos intestinais, mas o mesmíssimo leite, convertido em coalhada, é misturado com alguns outros ingredientes medicinais, cura tais desarranjos. Analogamente, as 3 espécies de misérias da existência material não podem ser mitigadas simplesmente por atividades materiais. Tais atividades têm que ser espiritualizadas. Assim como devido ao fogo, o ferro torna-se incandescente, começando, desse modo, a agir como fogo. De modo semelhante, a concepção material de alguma coisa é imediatamente modificada tão logo seja colocada ao serviço do Senhor. Este é o segredo do sucesso espiritual. Não devemos tentar assenhorear-nos da natureza material, nem devemos rejeitar as coisas materiais. A melhor maneira de fazer o melhor uso de um mau negócio é utilizar tudo em relação com o Ser Espiritual Supremo. Tudo é uma emanação do Espírito Supremo, e por seu inconcebível poder, ele pode converter espírito em matéria e matéria em espírito. Portanto, uma dita coisa material é de imediato convertida em uma força espiritual pela grande vontade do Senhor. A condição necessária para tal mudança é empregar a dita matéria no serviço ao espírito. Essa é a maneira de tratar nossas doenças materiais e elevar-nos ao plano espiritual, onde não há miséria, nem lamentação, nem medo. Quando tudo é assim empregado no serviço ao Senhor, podemos experimentar que não há nada exceto o Brahman Supremo. Deste modo, compreendemos o mantra védico segundo o qual tudo é Brahman. Canto 1, capítulo 5, verso 34. Evam rinang kriya yoga sarve sangsritihi tavaha
Taivatma vinashaya karpante karpita pari. Tradução. Assim, quando todas as atividades dos homens são dedicadas ao serviço ao Senhor, aquelas mesmas atividades que causavam seu perpétuo cativeiro tornam-se o destruidor da árvore do trabalho. Significado. O trabalho frutivo que tem perpetuamente ocupado o ser vivo é comparado à figueira de Bengala na Bhagavad Gita, pois ele está, com certeza, profundamente enraizado. Enquanto há propensão a desfrutar do fruto do trabalho, tem de prosseguir a transmigração da alma de um corpo para outro ou de um lugar para outro, de acordo com a natureza do trabalho de cada um. A propensão ao desfrute pode ser convertida no desejo de servir a missão do Senhor. Por fazermos assim, nossas atividades transformam-se em Karma Yoga, ou o caminho pelo qual podemos alcançar a perfeição espiritual enquanto estamos ocupados no trabalho para o qual temos uma tendência natural. Assim, a palavra Atma indica as categorias de todo o trabalho frutivo. A conclusão é que quando o resultado de todo o trabalho frutivo e outros for encaixado no serviço ao Senhor, ele deixará de produzir karma posterior e gradualmente se desenvolverá em serviço devocional transcendental, que irá não somente cortar completamente a raiz da figueira de Bengala do trabalho, mas também transportará o executante aos pés de lótus do Senhor. Em suma, temos que, antes de tudo, buscar a companhia de devotos puros que sejam não apenas eruditos no Vedanta, como também almas autorrealizadas e devotos imaculados do Senhor Shri Krishna, a personalidade de Deus. Nesta associação, os devotos neófitos devem prestar serviço amoroso, física e mentalmente, sem reservas. Essa atitude de serviço induzirá as grandes almas a serem mais favoráveis ao conceder sua misericórdia, que injeta no neófito todas as qualidades transcendentais dos devotos puros. Gradualmente, isso se desenvolve num forte apego a ouvir os passatempos transcendentais do Senhor, que o faz apto a alcançar a posição constitucional dos corpos grosseiros e sutil, e além deles, o conhecimento da alma pura e sua relação eterna com a alma suprema, a personalidade de Deus. Depois que a relação é descoberta, através do estabelecimento da relação eterna, o serviço devocional puro ao Senhor começa gradualmente a se desenvolver em conhecimento perfeito da personalidade de Deus, além do alcance do Brahman impessoal e do Paramatma localizado. Mediante tal Purushottama Yoga, como se afirma na Bhagavad Gita, uma pessoa torna-se perfeita, mesmo durante a atual existência corpórea, e manifesta todas as boas qualidades do Senhor, até a mais elevada percentuagem. Este é o desenvolvimento gradual, através da associação com devotos puros. Canto 1, capítulo 5, verso 35. Yadatra kriyati karama bhagavat paritoshanam jnanam yattad adhinanhi bhakti yoga samanvitam. Tradução. Qualquer trabalho que se faça aqui nessa vida para a satisfação da missão do Senhor chama-se Bhakti Yoga, ou transcendental serviço amoroso ao Senhor. E aquilo que se chama conhecimento torna-se um fator concomitante. Significado. A noção popular e geral é que pela execução de trabalho frutivo, de acordo com a orientação das Escrituras, tornamo-nos perfeitamente capazes de adquirir conhecimento transcendental para a compreensão espiritual. Há quem considere Bhakti Yoga como uma forma de karma.
Mas, na verdade, Bhakti Yoga está acima de karma e jnana. Bhakti Yoga é independente de jnana ou karma. Por outro lado, jnana e karma dependem de Bhakti Yoga. Esta Kriya Yoga ou Karma Yoga, conforme é recomendada por Shri Narada e Vyasa, é especialmente recomendada porque o princípio é satisfazer o Senhor. O Senhor não quer que seus filhos, os seres vivos, sofram as 3 espécies de misérias da vida. Ele deseja que todos venham a Ele e vivam com Ele. Mas voltar ao Supremo significa que é preciso purificar-se das infecções materiais. Quando, portanto, se executa trabalho para satisfazer o Senhor, o executante purifica-se gradualmente da afeição material. Essa purificação significa o alcance de conhecimento espiritual. Portanto, o conhecimento depende de karma ou trabalho feito em benefício do Senhor. Outro conhecimento, estando desprovido de Bhakti Yoga, ou a satisfação do Senhor, não pode nos levar de volta ao reino de Deus, o que significa que não pode sequer oferecer salvação, como já se explicou em relação com a estrofe Naiskarmyanapi Achyuta Bhava Varjitam. Conclui-se que o devoto ocupado no serviço imaculado ao Senhor, especificamente no ouvir e cantar suas glórias transcendentais, torna-se ao mesmo tempo espiritualmente iluminado pela divina graça, como se confirma na Bhagavad Gita. Canto 1, capítulo 5, verso 36. Kurvana yatra karamani bhagavat chikshaya sakrat grinanti gunanamani krishnasya smaranticha. Tradução. Enquanto uma pessoa executa deveres de acordo com a ordem de Shri Krishna, a personalidade de Deus, ela constantemente se lembra dele, de seus nomes e de suas qualidades. Significado. Um devoto experiente do Senhor pode moldar sua vida de tal modo que, enquanto executa todos os tipos de deveres, seja para esta ou para a próxima vida, ele possa constantemente lembrar-se dos nomes do Senhor, de sua fama, qualidades e assim por diante. A ordem do Senhor está claramente expressa na Bhagavad Gita. Devemos trabalhar apenas para o Senhor, em qualquer esfera da vida. Em toda a esfera da vida, o Senhor deve estar situado como proprietário. De acordo com os ritos védicos, mesmo na adoração a alguns semideuses, como Indra, Brahma, Sarasvati e Ganesh, o sistema é que em todas as circunstâncias a representação de Vishnu deve estar presente como Yogeshvara, ou o poder controlador de tais sacrifícios. Recomenda-se que um semideus particular seja adorado para um propósito particular, mas ainda assim a presença de Vishnu é compulsória, a fim de que a junção seja apropriada. A parte de tais deveres védicos, mesmo em nossos procedimentos ordinários, por exemplo, em nossos afazeres domésticos ou em nossos negócios ou profissão, devemos considerar que o resultado de todas as atividades deve ser entregue ao Supremo Desfrutador, Senhor Krishna. Na Bhagavad Gita, o Senhor declara ser o Supremo Desfrutador de tudo, o proprietário supremo de todos os planetas e o supremo amigo de todos os seres. Ninguém mais além do Senhor Krishna pode afirmar ser o proprietário de tudo dentro de sua criação. O devoto puro lembra-se disto constantemente e, assim fazendo, ele repete o nome transcendental, a fama e as qualidades do Senhor, o que significa que ele está sempre em contato com o Senhor.
O Senhor é idêntico a seu nome, a sua fama e etc. E, portanto, estar constantemente associado com seu nome, sua fama, etc., significa associar-se de fato com Ele. A maior parte de nossa renda monetária, não menos que 50%, deve ser gasta para levar a cabo a ordem do Sr. Krishna. Devemos não apenas dar o lucro de nossos ganhos a essa causa, como também devemos dar um jeito de pregar esse culto de devoção aos outros, porque esta é também uma das ordens do Senhor. O Senhor diz claramente que ninguém lhe é mais querido do que aquele que está sempre ocupado no trabalho de pregação do nome e da fama do Senhor em todo o mundo. As descobertas científicas do mundo material podem ser igualmente ocupadas na execução dessa ordem. Ele quer que a mensagem da Bhagavad Gita seja pregada entre seus devotos. Isso não deve ser feito entre aqueles que não têm saldo de austeridades, caridade, educação e assim por diante. Portanto, deve-se continuar o esforço para converter os homens de má vontade em seus devotos. O Sr. Shri Chaitanya ensinou um método muito simples a esse respeito. Ele ensinava a lição de pregar a mensagem transcendental através do canto, da dança e do refresco. De tal modo, 50% de nossa renda deve ser gasta com esse propósito. Nesta caída era de desavenças e dissensões, se unicamente os líderes e ricos da sociedade concordassem em gastar 50% de sua renda no serviço ao Senhor, como ensinou o Sr. Shri Chaitanya Mahaprabhu, com absoluta certeza, esse pandemônio infernal se converteria na morada transcendental do Senhor. Ninguém se recusará a participar de uma função onde se proporcionam boas canções, danças e refrescos. Todos acorrerão a tal função, e todos, com certeza, sentirão individualmente a presença transcendental do Senhor. Isso, por si só, ajudará o espectador a associar-se com o Senhor e, desse modo, purificar-se na compreensão espiritual. A única condição para a execução exitosa de tais atividades espirituais é que elas devem ser conduzidas sob a direção de um devoto puro que esteja completamente livre de todos os desejos mundanos, atividades fruitivas e especulações secas sobre a natureza do Senhor. Ninguém precisa descobrir a natureza do Senhor. O próprio Senhor já falou sobre ela na Bhagavad Gita em especial e em todas as outras literaturas védicas em geral. Temos simplesmente que aceitá-las em toto e manter-nos fiéis às ordens do Senhor. Isto nos guiará ao caminho da perfeição. Uma pessoa pode permanecer em sua própria posição. Ninguém precisa mudar de posição, especialmente nesta era de variadas dificuldades. A única condição é que devemos abandonar o hábito de especulação seca destinada a nos tornar unos com o Senhor. E após abandonar essas futilidades tão arrogantes, devemos muito submissivamente receber as ordens do Senhor na Bhagavad Gita ou Bhagavatam, dos lábios de um devoto fidedigno, cuja qualificação é mencionada acima. Isso fará tudo exitoso, sem nenhuma dúvida. Canto 1, capítulo 5, verso 37. Om Namo Bhagavate Tubhyang Vasudevaya Dhimahi Pradyumnaya Niruddhaya Nama Sankarshanaya Cha. Tradução.
cantemos todas as glórias de Vasudeva, juntamente com suas expansões plenárias Pradyumna, Aniruddha e Sankarsana. Significado. Segundo o Pancharatra, Narayana é a causa primordial de todas as expansões do Supremo. Elas são Vasudeva, Sankarsana, Pradyumna e Aniruddha. Vasudeva e Sankarsana estão no meio, um à esquerda e outro à direita. Pradyumna está à direita de Sankarsana e Aniruddha à esquerda de Vasudeva. E assim estão situadas as 4 deidades. Elas são conhecidas como os 4 ajudantes de campo do Senhor Shri Krishna. Esse é um hino, ou mantra védico, começando com o Pranava Omkara, e assim o mantra estabelecido pelo processo do canto transcendental, a saber, Om Namo Dimahi, e assim por diante. O significado é que qualquer transação, seja no campo do trabalho frutivo, seja na filosofia empírica, que não esteja, em última análise, destinada à compreensão transcendental do Senhor Supremo, é considerada inútil. Narada Ji, portanto, explica a natureza do serviço devocional imaculado através de sua própria experiência no desenvolvimento da intimidade entre o Senhor e a entidade viva, mediante um processo gradual de atividades devocionais progressivas. Tal marcha progressiva de devoção transcendental pelo Senhor culmina no alcance do serviço amoroso ao Senhor, o qual se chama Prema, em diferentes variedades transcendentais chamadas rasas, sabores. Esse serviço devocional também se executa em formas mistas, misturado com trabalho frutivo ou especulações filosóficas empíricas. Agora, a questão levantada pelos grandes rishis, encabeçados por Saunaka, a respeito da parte confidencial das realizações de Sutta através do mestre espiritual, é aqui explicada pelo cantar deste hino, que consta de 33 letras. Este mantra dirige-se às 4 deidades, ou o Senhor com suas expansões plenárias. A figura central é o Senhor Shri Krishna, visto que as porções plenárias são seus ajudantes de campo. A parte mais confidencial da instrução é que devemos sempre cantar e lembrar as glórias do Senhor Shri Krishna, a suprema personalidade de Deus, juntamente com as diferentes porções plenárias expandidas, como Vasudeva, Sankarsana, Pradyumna e Aniruddha. Essas expansões são as deidades originais para todas as outras verdades, a saber, ou Vishnu Tattva ou Shakti Tattvas. Canto 1, capítulo 5, verso 38. Itimurtya vidhanena mantramurtimamurtikam yajate yajna purushang sasam yagdarshana puman. Tradução. Assim, o verdadeiro vidente é aquele que adora, sob a forma de representação sonora transcendental, a suprema personalidade de Deus, Vishnu, que não tem forma material. Significado. Nossos sentidos atuais são feitos de elementos materiais e, por isso, são imperfeitos na compreensão da forma transcendental do Senhor Shri Vishnu. Por conseguinte, ele é adorado através da representação sonora, por meio do método transcendental do cantar. Qualquer coisa que esteja além do limite da experiência dos nossos sentidos imperfeitos pode ser plenamente compreendida através da representação sonora. Uma pessoa, ao transmitir som de um lugar distante, pode ser realmente percebida. Se isso é materialmente possível,
Por que não espiritualmente? Essa experiência não é uma vaga experiência impessoal. Ela é realmente uma experiência da transcendental personalidade de Deus que possui a forma pura de eternidade, bem-aventurança e conhecimento. No dicionário de sânscrito Amaracosha, a palavra murti tem 2 significados, a saber, forma e dificuldade. Portanto, o Acharya Sri Vishwanatha Chakravarti Thakur explica a murtika como significado sem dificuldade. A forma transcendental de bem-aventurança e conhecimento eternos pode ser experimentada por nossos originais sentidos espirituais, que podem ser revividos pelo cantar dos mantras sagrados ou as representações sonoras transcendentais. Tal som deve ser recebido do meio transparente do mestre espiritual fidedigno, e o cantar pode ser praticado através da orientação do mestre espiritual. Isso gradualmente nos aproximará mais do Senhor. Esse método de adoração é recomendado no sistema Pancharátrika, que é tanto reconhecido quanto autorizado. O sistema Pancharátrika tem os códigos mais autorizados para o transcendental serviço devocional. Sem a ajuda de tais códigos, não podemos nos aproximar do Senhor, como também, certamente, não é possível através da especulação filosófica seca. O sistema Pancharátrika é tanto prático quanto apropriado para essa era de desavenças. O Pancharatra é mais importante que o Vedanta para essa era moderna. Canto 1, capítulo 5, verso 39. Imang swanigamang brahman avetyam adanushtitam adaname jnanamaishvareyang swasmin bhavang chakeshavaha. Tradução. Ó Brahmana, o Supremo Senhor Shri Krishna dotou-me assim primeiramente do conhecimento transcendental do Senhor, como se inculca nas partes confidenciais dos Vedas, depois de opulências espirituais, e então do seu íntimo serviço amoroso. Significado. A comunhão com o Senhor através da transmissão do som transcendental não é diferente do Espírito Total, o Senhor Shri Krishna. Este é um método completamente perfeito para se aproximar do Senhor. Por tal contato puro com o Senhor, sem ofensas de concepções materiais, 10 ao todo, o devoto pode elevar-se acima do plano material para entender o sentido oculto das literaturas védicas, incluindo a existência do Senhor no reino transcendental. O Senhor revela sua intimidade gradualmente a alguém que tenha fé inabalável, tanto no mestre espiritual quanto no Senhor. Após isso, o devoto é dotado de opulências místicas, que são em número de 8. E, acima de tudo, o devoto é aceito no séquito confidencial do Senhor e se lhe confia um serviço específico ao Senhor por intermédio do mestre espiritual. O devoto puro está mais interessado em servir ao Senhor do que em ostentar exibições de poderes místicos nele adormecidos. Shri Narada explica tudo isso com base em sua experiência pessoal, e podemos obter as mesmas facilidades que Shri Narada obteve se aperfeiçoarmos o processo de cantar a representação sonora do Senhor. Não se impede a ninguém de cantar esse som transcendental, contanto que o mesmo seja recebido através do representante de Narada, descendo pela corrente de sucessão discipular ou o sistema Paramparam. Canto 1,
capítulo 5, verso 40. Tvamapya bhadra shruta vishrutang vibho samapyutte jena vidang bubhurtsitam prakyahi dukkair muhur arditatmanang sanklesha nirvanamushanti nanyata. Tradução. Descreve, pois, por favor, as atividades do Senhor Todo-Poderoso, que aprendeste por teu vasto conhecimento dos Vedas, pois isso satisfará os anseios de grandes homens eruditos e, ao mesmo tempo, mitigará as misérias da massa de pessoas comuns, que estão sempre padecendo de dores materiais. Na verdade, não há outro modo de escapar de tais misérias. Significado. Através de experiência prática, Shri Narada Muni afirma definitivamente que a solução fundamental de todos os problemas do trabalho material é difundir muito amplamente as glórias transcendentais do Senhor Supremo. Existem 4 classes de homens bons e também existem 4 classes de homens maus. As 4 classes de homens bons reconhecem a autoridade do Deus Todo-Poderoso e por isso esses homens bons, a saber, número 1, quando estão em dificuldades. Número 2, quando precisam de dinheiro. Número 3, quando são avançados em conhecimento. E número 4, quando são inquisitivos para conhecer cada vez mais sobre Deus, eles intuitivamente se refugiam no Senhor. Desse modo, Narada Ji aconselha Vasudeva a difundir o conhecimento transcendental de Deus, de acordo com o vasto conhecimento védico que ele já havia obtido. Quanto aos homens maus, eles são em número de 4. Número 1. Aqueles que estão simplesmente acostumados ao modo de trabalho frutivo progressivo e, assim, ficam sujeitos às misérias que os acompanham. Número 2. Aqueles que estão simplesmente acostumados ao trabalho vicioso para o gozo dos sentidos e, assim, sofrem as consequências. Número 3. Aqueles que materialmente estão muito avançados em conhecimento, mas que sofrem porque não têm o bom senso para reconhecer a autoridade do Senhor Todo-Poderoso. E, finalmente, número 4, a classe de homens que são conhecidos como ateístas e que, portanto, abominam propositamente o próprio nome de Deus, embora estejam sempre em dificuldades. Shri Narada Ji aconselhou Vyasadeva a descrever as glórias do Senhor simplesmente para beneficiar as 8 classes de homens, tanto bons quanto maus. O Srimad Bhagavatam, portanto, não se destina a alguma classe particular de homens ou a alguma seita. Ele é para a alma sincera que deseje realmente seu próprio bem-estar e paz de espírito. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do primeiro canto, 5º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado Narada dá instruções sobre o Srimad Bhagavatam a Vyasadeva. Canto 1, capítulo 6. Conversação entre Narada e Vyasa. Verso 1. Suta uvacha evang nishamya bhagavan devarashera janma karmacha bhuya prapacha tanga brahman Vyasa satyavati sutaha. Tradução. Suta disse: Ó Brahmanas, tendo assim ouvido tudo sobre o nascimento e atividades de Shri Narada, Vyasadeva, a encarnação de Deus e filho de Satyavati, indagou o seguinte. Significado. Vyasadeva ficou ainda mais curioso de saber sobre a perfeição de Naradaji e, portanto, queria conhecer mais e mais sobre ele.
Neste capítulo, Naradaji descreverá como foi capaz de ter uma breve audiência com o Senhor enquanto esteve absorto, pensando transcendentalmente nas saudades do Senhor, e como isso lhe foi doloroso. Canto 1, capítulo 6, verso 2. Vyasuvacha Bhikshubhirvipravasite Vijnanadeshtaribhistava Vartamano Vayasyadye Tata Kim Akarod Bhavan. Tradução. Shri Vyasadeva disse: Que fizeste tu, Narada, após a partida dos grandes sábios que haviam te dado instruções sobre o científico conhecimento transcendental antes do começo do teu atual nascimento? Significado. O próprio Vyasadeva era discípulo de Naradaji e, portanto, era natural que estivesse ansioso por ouvir o que Narada fez após a iniciação recebida de seus mestres espirituais. Ele queria seguir os passos de Narada para alcançar o mesmo estágio perfeito de vida. Esse desejo de indagar do mestre espiritual é um fator essencial para o caminho progressivo. Esse processo é tecnicamente conhecido como Sadharma Pricha. Canto 1, capítulo 6, verso 3. Svayam bhuvakaya vratya varditang te parang vayah katang chedamudasrakshi kale prapte kalivaram. Tradução. Ó filho de Brahma, como passaste tua vida após a iniciação, e como obtiveste este corpo, tendo abandonado o antigo no devido tempo? Significado. Em sua vida precedente, Shri Narada Muni foi apenas o filho de uma simples criada, de modo que é certamente importante a forma como ele se transformou tão perfeitamente no corpo espiritual de vida, bem-aventurança e conhecimentos eternos. Shri Vyasadeva desejou que ele revelasse esses fatos para a satisfação de todos. Canto 1, capítulo 6, verso 4. Prakalpa vishayamitam smriting te munisattama nahyesha vyavadhatkara esha sarva nirakriti. Tradução. Ó grande sábio, o tempo aniquila tudo na devida hora. Como é então que este tema, que aconteceu antes desse dia de Brahma, está ainda fresco na tua memória, intacto pelo tempo? Significado. Assim como o espírito não é aniquilado, mesmo após a aniquilação do corpo material, da mesma forma, a consciência espiritual não é aniquilada. Shri Narada desenvolveu esta consciência espiritual mesmo quando tinha seu corpo material no kalpa anterior. Consciência do corpo material significa consciência expressa por intermédio de um corpo material. Essa consciência é inferior, destrutível e pervertida. Mas a superconsciência da supramente, no plano espiritual, é como a alma espiritual e nunca é aniquilada. Canto 1, capítulo 6, verso 5. Narada Vacha Bhikshubhirvipravasiti Vijnanadeshtaribhiramama Vardamano Vayasyadye Tata Itad Akharasham. Tradução. Shri Narada disse: Os grandes sábios que me transmitiram conhecimento científico da transcendência partiram para outros lugares e tive que passar minha vida dessa maneira. Significado. Em sua vida anterior,
Quando Narada Ji foi impregnado de conhecimento espiritual pela graça dos grandes sábios, houve uma sensível mudança na sua vida, embora ele fosse apenas um menino de 5 anos. Este é um importante sintoma, visível após a iniciação pelo mestre espiritual fidedigno. A verdadeira companhia dos devotos provoca uma rápida mudança na vida, para a compreensão espiritual. Como essa mudança atuou na vida anterior de Narada Muni, descreve-se já a seguir desse capítulo. Canto 1, capítulo 6, verso 6. Ekatmaja me janani yoshin mudha cha kinkari mayatmaje nanyagatau chakre snehanubandhanam. Tradução. Eu era o filho único de minha mãe, que não era somente uma mulher simples, mas também uma criada. Uma vez que eu era sua única progenie, ela não tinha outra alternativa para sua proteção. Ela atava-me com os laços da afeição. Canto 1, capítulo 6, verso 7. Sa swatantrana kalpa sid yogakshemang mamechati Ishasya hivashe loko yosha darumayi yatha. Tradução. Ela queria zelar apropriadamente por minha manutenção, mas porque não era independente, não era capaz de fazer nada por mim. O mundo está sob o completo controle do Senhor Supremo. Portanto, todos são como bonecos de madeira nas mãos de um mestre de marionetes. Canto 1, capítulo 6, verso 8. Ahang chatad brahmakule ushivang stadupekshaya digdesha kala vyutpanno balaka pancha hayana. Tradução. Quando eu era uma simples criança de 5 anos, vivi numa escola de brahmanas. Eu dependia da afeição de minha mãe e não tinha experiência de outras terras. Canto 1, capítulo 6, verso 9. Ekada nirgathang gehad tuhanting nishigang pati sarpo dashat padash prashta kripanang kara chodita. Tradução. Certa vez, minha pobre mãe, quando certa noite saía para ordenhar uma vaca, foi picada na perna por um serpente, influenciada pelo tempo supremo. Significado. Esta é a maneira de arrastar uma alma sincera para mais perto de Deus. O pobre menino estava sendo cuidado apenas por sua afetuosa mãe, e todavia a mãe foi levada deste mundo pela vontade suprema, para colocá-lo completamente à mercê do Senhor. Canto 1, capítulo 6, verso 10. Tadatadham eshasya bhaktanang shang abhipsataha anugrahang manyamana pratishtang disham uttaram. Tradução. Tomei isso como a misericórdia especial do Senhor, que sempre deseja bênçãos para seus devotos, e pensando assim, parti rumo ao norte. Significado. Os devotos confidenciais do Senhor veem a cada passo uma orientação abençoadora do Senhor. Aquilo que no sentido mundano se considera como um momento estranho ou difícil, é aceito como a misericórdia especial do Senhor. A prosperidade mundana é um tipo de febre material, e pela graça do Senhor, o grau desta febre material é gradualmente diminuído e a saúde espiritual é obtida passo a passo. As pessoas mundanas interpretam isso erradamente.
Canto 1, capítulo 6, verso 11. Spitain janapadang statra puragrama vrajakaran kheta kharavatavatischa vananyupavananicha. Tradução. Após minha partida, passei por muitas metrópoles florescentes, cidades, aldeias, fazendas de animais, minas, campos agrícolas, vales, jardins floridos, viveiros de plantas e florestas naturais. Significado. As atividades dos homens na agricultura, mineração, lavoura, indústria, jardinagem, etc., eram todas executadas da mesma escala em que o são hoje em dia, mesmo antes da atual criação, e as mesmas permanecerão como estão, mesmo na próxima criação. Após muitas centenas de milhões de anos, uma criação tem início pela lei da natureza, e a história do universo se repete praticamente da mesma maneira. Os argumentadores mundanos perdem tempo com escavações arqueológicas, sem investigar as necessidades vitais da vida. Após ganhar impulso na vida espiritual, Shri Narada Muni, embora fosse uma mera criança, não perdeu tempo, nem um instante sequer com o desenvolvimento econômico, embora tivesse passado por cidades e aldeias, minas e indústrias. Ele continuamente seguia rumo à progressiva emancipação espiritual. O Srimad Bhagavatam é a repetição da história que aconteceu há algumas centenas de milhões de anos. Como se diz aqui, somente os fatores mais importantes da história são coletados para o registro nesta literatura transcendental. Canto 1, capítulo 6, verso 12. Chitradhatu vichitradrin ibha bhagna bhujadruman jalashayan chivajjalan nalini surasevitaha chitrasvanai patrarathair vibramad brahmarashriyah. Tradução. Passei por colinas e montanhas cheias de reservatórios de vários minerais, como ouro, prata e cobre, e por extensões de terra com reservatórios de água repletos de belas flores de lótus, dignos de habitantes do céu, decorados com abelhas inquietas e pássaros canoros. Canto 1, capítulo 6, verso 13. Naraveno sharastanava kusha kicharagahoram eka eva tiyatoham adrakshang vipinangamahat ghorang pratibhayakarang vyalokura shivajiram. Tradução. Passei então sozinho por muitas florestas de juncos, bambus, capoeiras, relva cortante, ervas daninhas e cavernas, que eram difíceis de atravessar. Visitei densas, escuras e perigosamente amedrontadas florestas, que eram o parque de diversões de cobras, corujas e chacais. Significado. É dever de um mendicante, um parivrajacacharya, experimentar todas as variedades da criação de Deus, viajando sozinho por todas as florestas, colinas, cidades, aldeias e assim por diante, para ganhar fé em Deus e força mental, bem como para iluminar os habitantes com a mensagem de Deus. Um sannyasi tem a obrigação de correr todos esses riscos sem temor, e o sannyasi mais típico da era atual é o Sr. Shri Chaitanya, que viajou da mesma maneira pelas selvas da Índia Central, iluminando mesmo os tigres, ursos, serpentes, veados, elefantes e muitos outros animais selvagens.
Nessa era de Kali, sannyasa é proibida para os homens comuns. Aquele que muda de vestimenta para fazer propaganda é um homem diferente do sannyasi original e ideal. Deve-se, entretanto, fazer um voto de parar completamente com o convívio social e devotar a vida exclusivamente ao serviço ao Senhor. A mudança de vestimenta é apenas uma formalidade. O Sr. Chaitanya não aceitou o nome de sannyasi, e nesta era de Kali, os ditos sannyasis não devem trocar seus nomes anteriores, seguindo os passos do Sr. Chaitanya. Nessa era, o serviço devocional de ouvir e repetir as glórias sagradas do Senhor é energicamente recomendado, e aquele que faz um voto de renúncia à vida familiar não precisa imitar os Parivarajacacharyas como Narada ou o Sr. Chaitanya, mas pode sentar-se em algum local sagrado e devotar todo o seu tempo e energia a ouvir e cantar repetidamente as escrituras sagradas deixadas pelos grandes acharyas, como os 6 Goswamis de Vrindavana. Canto 1, capítulo 6, verso 14. Parishrante indriyatmaham tritparito bubhukshitaha snatva pitva hrade nadya upasprashto gatashramaha. Tradução. Viajando dessa maneira, senti-me cansado, tanto física quanto mentalmente, e estava sedento e faminto. Então tomei banho na represa de um rio e também bebi água. Ao tocar na água, aliviei-me do meu cansaço. Significado. Um mendicante viajeiro pode satisfazer as necessidades do corpo, como a fome e a sede, com as dádivas da natureza, sem precisar mendigar à porta dos chefes de família. O mendicante, portanto, não vai à casa de um chefe de família para esmolar, mas para iluminá-lo espiritualmente. Canto 1, capítulo 6, verso 15. Tasmin nirmanujiranye pippalo pasta ashritaha atmanat manam atmastham yatha shrutamachintayam. Tradução. Depois disso, debaixo da sombra de uma figueira de Bengala, numa floresta desabitada, comecei a meditar na superalma situada dentro de mim, usando minha inteligência como aprendera com as almas liberadas. Significado. Não devemos meditar de acordo com os nossos caprichos pessoais. Temos que aprender perfeitamente bem das fontes autorizadas das Escrituras, através do meio transparente de um mestre espiritual autêntico. E dessa maneira é mister utilizarmos-nos de nossa inteligência, treinando-a em meditar na superalma que mora dentro de cada ser vivo. Esta consciência é firmemente desenvolvida por um devoto que tenha prestado serviço amoroso ao Senhor, através da execução das ordens do mestre espiritual. Shri Narada Ji entrou em contato com mestres espirituais fidedignos, serviu-os sinceramente e obteve a iluminação de maneira correta. Então, ele começou a meditar. Vocês acabaram de ouvir o Srimad Bhagavatam, de Krishna Dvaipayan Vyasa, edições Bhaktivedanta, com verso sânscrito original, tradução e explicação de Sua Divina Graça Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Um programa de Radha Krishna Centrale aos cuidados de Adunandana Das e Reva Tirupeshwari Devidasi. Para informações, visitem o sítio radiokrishna.com.